Boa noite, devotos, Hare Krishna. Então, estamos aqui reunidos para fazer mais uma leitura do Bhagavad Gita, né? É uma leitura em associação, todos juntos, lendo um pouquinho do Bhagavad Gita. Então, infelizmente, eu chamei muitas pessoas, mas ninguém apareceu. Mas, mesmo assim, vamos cumprir o Jagya, né, da leitura do Bhagavad Gita, porque para todas as pessoas que não vieram possam assistir depois, né? Porque o importante é transmitir a mensagem de Cristo, é transmitir as palavras iluminantes do Senhor Supremo. E todo sábado, nesse horário, a gente se reúne para fazer essa transmissão para todos os devotos, né? Para que possam compreender um pouco mais sobre o conhecimento transcendental transmitido por Krishna há 5.000 anos, a Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. Então, vamos fazer essa nossa transmissão. Se aparecer alguém, aí eu vou passar a palavra a quem aparecer. E se não aparecer ninguém, eu vou ler os 10 versos que a gente está planejando ler hoje. Então, começando com o verso 6. Então, Krishna ele está revelando a Arjuna as suas opulências, para que nós possamos ouvi-las e despertar o interesse pelo serviço devocional. Então, Krishna, no verso 6, diz o seguinte: os 7 grandes sábios e, mais antigos do que eles, os 4 outros grandes sábios e os manos, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos de minha mente, e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Então, esse verso aqui, Krishna, ele está enfatizando para Arjuna que tudo que se alguém quiser conhecê-lo, né, deve entender que ele é a fonte do conhecimento. Então, ninguém pode compreendê-lo tentando encontrá-lo através de sua mente. Se Krishna é a fonte do conhecimento, você, por mais sábio que você seja, por mais antigo que você seja, você não conseguirá encontrar Krishna. Você só poderá entender Krishna se Krishna se revelar a você. Então, a revelação de Krishna é a essência do conhecimento. Se Krishna não se revelar, não é possível conhecê-lo ou entendê-lo. Por isso que ele veio pessoalmente e ele sempre está vindo pessoalmente. E está trazendo as suas palavras diretas do mundo espiritual para que a gente possa compreendê-lo. De outra maneira, não é possível compreender Cristo. Por mais que você se esforce mentalmente, não é possível. Porque, veja bem, os sábios do passado, que são a fonte do conhecimento humano, que é transmitido na humanidade, eles foram criados da mente de Cristo. Então, esses sábios não podem ir além do que Krishna lhes revelou. Então, isso é o que Krishna está falando aqui nesse verso do Bhagavad Gita. Se você tentar estudá-lo, assim, através do conhecimento das pessoas mais eruditas, mais sábias, você ainda assim não pode compreendê-lo, porque essas pessoas foram criadas pela mente de Krishna, né? Então, para compreender Krishna, é necessário que Krishna se revele. Não tem outra maneira. Verso 7. Quem de fato está convencido desta minha opulência e
e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Então, compreender essa natureza transcendental de Krishna, compreender essa opulência transcendental de Krishna, né? E compreender o poder místico de Krishna, né? Então, como é que nós vamos compreender? Nós vamos compreender ouvindo sobre Krishna, ouvindo as palavras de Krishna, as próprias descrições de Krishna sobre ele mesmo. Aí sim, nós vamos poder compreender Krishna. Também podemos compreender dos devotos puros de Krishna, que estão transmitindo a mesmíssima mensagem de Krishna, né? Mas se a gente tentar compreendê-lo com nossos sentidos e mentes materiais, a gente não pode compreendê-lo perfeitamente. A gente vai ficar preso à camada de ego falso, de identificação com o corpo material, de identificação com a natureza material. E essa camada não permite que nós possamos compreender Krishna além da matéria, além dos modos materiais. Então, vai ser como uma pessoa, como um cachorro, que ele quer correr atrás do seu rabo. Então, ele quer morder o rabo, mas ele não consegue morder o rabo, ele fica rodando assim. Então, da mesma forma, você pode ter muito conhecimento, mas você não chega a Krishna sem a revelação de Krishna. Você fica rodando e não sai do lugar. Para você chegar a Krishna, é preciso que Krishna revele esse conhecimento. Agora, quando você ouve de Krishna e aceita com fé e devoção as palavras de Krishna proferidas no Bhagavad Gita, então o resultado é um só. Você obtém o serviço devocional. Você obtém o desejo de praticar serviço devocional a Krishna. Aí você começa a entender Krishna, né? E mais, né? Então é necessário essa prática. A prática é simples. Você ouve Krishna através de sua mensagem, falada diretamente por ele. E aí você vai se inspirar a prestar serviço a Krishna. E aí, quando você serve a Krishna de alguma maneira, tentando de uma forma imaculada, ou seja, sem desejo pessoal, porque você adquiriu o conhecimento perfeito acerca de Krishna, do próprio Krishna. Então, aí você se motiva mais a fazer mais serviço, e aí Krishna se revela mais a você. Quanto mais serviço imotivado, imaculado, sem desejos pessoais você fizer para Krishna, mais Krishna vai se revelando para você. Ele se revela proporcionalmente, né? E ele diz que quanto a isso não há dúvida, né? Porque é um processo muito natural, processo bastante natural. Então está entrando uma devota, Vraja Devidasi. Jai Mataji, Hare Krishna, bem-vinda. Eu chamei muitas pessoas para vir para a nossa aula, né? Tem todos os grupos, botei na internet, mas só veio você, por enquanto, né? Haribol, Mataji, eu estou lendo aqui, já comecei, viu? Mas tudo bem, a vida é assim mesmo. A vida é um processo de tentativas. O importante é a gente saber que a gente está no caminho certo. Vamos embora. Então, eu vou ler Eu estou lendo, eu li o verso 6, o verso 7, vou ler o verso 8, e se a senhora quiser, esse estudo, ele é aberto. Então, a senhora pode também abrir o seu celular, se quiser, e também, se puder, tem que ver se
se tem condições para você aí. E aí a senhora pode ler alguns versos e fazer algum comentário, né? Alguma realização pessoal, porque esse é a nossa roda de estudo, é assim, ok? Então, eu vou continuar lendo, e a senhora no chat aí, coloque um momento que a senhora gostaria de ler. Eu vou ler até o verso 10, e depois eu vou perguntar se a senhora quer continuar do 10 ao 16, ok? Hare Krishna, vou continuar. Então, vamos lá. O verso 8. Então, o verso 8 é um verso famoso do Bhagavad Gita. Inclusive, os devotos decoram o sânscrito desse verso, eles citam muito esse verso, porque ele dá uma ideia bastante clara da opulência de Krishna. Ele mostra quanto Krishna é opulento, né? Então, às vezes, você está querendo falar para uma pessoa sobre uma opulência de Krishna, mostrar como Krishna é opulento. Então, esse verso, os devotos citam ele. Prabhupada cita muito ele, e todos os devotos citam muito esse verso, né? Então, o verso é o seguinte: eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios, que conhecem isso perfeitamente, ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então, aqui, esse verso, Krishna fala, Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a fonte dos mundos materiais e espirituais. Alguém podia pensar assim, Krishna é a fonte do mundo espiritual, mas não é a fonte do mundo material, né? Porque o mundo material é o mundo de Maya. Aí algumas pessoas se confundem, pensando que Maya ela age independente de Krishna. Não é assim. Maya é energia ilusória e ela age completamente sobre a direção de Krishna. Maya não faz nada sem a permissão de Krishna. Krishna apenas não faz tudo diretamente, então ele delega poderes a diferentes departamentos de sua criação. Então, a criação material ela é regida por Maya, e Maya é uma serva de Krishna. Então, Krishna fala aqui, eu sou a fonte. O que é a fonte? Aquilo de onde se originou. Então, quando uma criança nasce, a sua fonte é a sua mãe. Quando a criança cresce, até parece que ela nem veio da mãe, né? Porque ela adquire uma personalidade, ela adquire uma individualidade que é diferente da mãe. Mas, na verdade, a criança ela teve essa fonte, que é a mãe. Então, da mesma forma, todas as entidades vivas têm como fonte, e tudo que existe, aqui Krishna está falando tudo que existe, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, tem como fonte ele. Krishna é a causa de todas as causas, né? Aquele verso do Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. Krishna é a causa de todas as causas. Sarva Karana Karanam. Então, Krishna é a causa de todas as causas, né? Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadira Di Govinda Sarva Karana Karanam. Então, Karana é a causa, né? E Sarva Karana Karanam, a causa de todas as causas. Então, esse verso do Brahma Samhita, o significado dele é o mesmo significado desse verso de Krishna aqui. Krishna aqui, ele está falando Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a fonte dos mundos materiais e espirituais. E o Senhor Brahma fala Sarva Karana Karanam. Então, Govinda, ele é a causa de todas as causas. Então, o significado é o mesmo, né? Então, aqui também, os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração.
aí essa outra parte, Krishna está repetindo, ele está enfatizando. No verso anterior, Krishna fala, aquele que conhece essas minhas opulências, né, ocupa-se em meu serviço devocional imaculado. Então, Krishna repete aqui, aqui quem conhece, né, os sábios que conhecem isso, que Krishna é a causa de todas as causas, ocupam-se em meu serviço devocional. Anadira di Govindá, Sarvakara Nakara não. Aí, em todo o verso, Brahma fala que eu adoro Govinda, né? Eu adoro Govinda. Todo o verso do Brahma, quase todo o verso do Brahma Samhita, Brahma termina dizendo: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, né? Eu adoro Govinda, o Senhor primordial. Por que ele adora Govinda? Porque ele conhece Krishna como a causa de todas as causas, porque ele conhece as opulências de Krishna. Então, Krishna repete que conhecer suas opulências, conhecer a sua grandeza, leva a pessoa a adorá-lo, a ocupar-se em serviço devocional, né? Então, a gente se ocupa em serviço devocional inspirado na grandeza de Krishna. Agora, logicamente, que um serviço devocional mais íntimo, que é aquele serviço devocional prestado pelos devotos de Vrindavan, eles não estavam, assim, externamente cientes de que Krishna, como Arjuna está ciente aqui, porque Krishna está revelando para ele, está ciente das opulências místicas e os poderes místicos de Krishna. Então, logicamente, esses devotos, eles amam a Krishna de forma natural, espontânea. Eles não precisam estudar o Bhagavad Gita. Eles não precisam estudar, ter conhecimento acerca da Aishwarya, opulência de Krishna. Ele não precisa ter esse conhecimento disso. Eles se ocupam no serviço a Krishna por amor completamente espontâneo por Krishna, né? Mas aí é outro nível. Krishna não está falando aqui para devotos que estão na plataforma de paramahansas, de almas altamente realizadas, mas está falando para aqueles devotos que estão no caminho do serviço devocional, porque Arjuna, ele está fazendo o papel de uma pessoa confundida. Krishna está falando aqui para as pessoas que estão na plataforma confundida. Então, Krishna fala para essas pessoas que conhecer suas opulências, né, conhecer o quanto Krishna é maravilhoso e grande, é uma causa de inspiração para adorá-lo e praticar serviço devocional para ele. Então, esse é o verso 8, né? Agora vamos ver o verso 9. Verso 9. Então, o verso 9 é outro verso que os devotos usam muito na pregação para explicar a grandeza de Cristo, né? É um verso muito importante, né? Então, esse verso, ele vai descrever os devotos puros de Krishna, né? Onde os devotos puros estão situados, né? A posição dos devotos puros de Krishna. Então, o verso é o seguinte: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Porque esse é um verso importante. Porque aqui Krishna está descrevendo o serviço devocional. Ora, Krishna falou que aquele que conhece as suas opulências, né? Aquele que conhece suas opulências transcendentais, né?
ocupa-se em serviço devocional. Então, os devotos que conhecem essas opulências de Krishna, o que é que eles fazem? Aí Krishna está dizendo, Matita Matgata Prana Bodhayantasta Parasparam. Então, os pensamentos de meus devotos puros, né, estão sempre em Krishna, porque eles têm plena consciência de Krishna, plena consciência das opulências de Krishna, plena consciência do maravilhoso Krishna, da personalidade de Deus. E por isso eles se reúnem, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está se reunindo para discutir essas opulências de Krishna, conversar sobre Krishna, né? Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. Então, o devoto nessa vida, né? Esse devoto puro, né? Esse devoto imaculado, que entende as opulências de Krishna, ele não tem motivo para viver a não ser servir a Krishna. Qual é a sua motivação de vida? E perguntar para um devoto puro é porque nessa vida eu tenho uma missão para com Krishna, para com o meu mestre espiritual, então eu preciso viver. Se eu não tenho assim essa missão, então a vida não tem mais sentido para mim. Porque viver como uma árvore, né, que vive muitos anos, mas não tem nenhum sentido a sua vida ela simplesmente vive, né? Vegeta, o pessoal fala assim, quando você está vivendo sem nenhum sentido, sem nenhuma motivação espiritual, sem nenhuma motivação de vida, aí as pessoas dizem, você está vegetando, então está vivendo como uma árvore, né? Está vivendo como uma árvore. Quem vive como uma árvore está vegetando, vive só por viver, sem ter um objetivo último na sua vida. Então você está vegetando, né? Ou então você está respirando como o fole do ferreiro, né? O fole do ferreiro, que é aquele azinho que ele joga para o fogo ficar mais forte, né? Então, aquele fole, ele está respirando. Ele inspira, né? Inside, outside. Ele inspira e expira, né? Então, ele está respirando. Mas que respiração é essa? Né? Será que aquela respiração está realmente levando a vida? Não é. Não é uma respiração que leva a vida. Então, respirar só por respirar não é a plataforma do devoto puro. A plataforma do devoto puro é que ele vive porque ele tem uma missão a cumprir com Krishna. Ele tem uma missão nessa vida, dentro do plano de Krishna. E ele se sente uma parte de Krishna. Então, é isso que Krishna fala aqui. Matita, matgata, prana. A sua vida é motivada pelo fato que ele está se ocupando em serviço devocional. Então, os devotos estão sempre se iluminando uns aos outros. Esse verso 9, o verso 10, o verso 11 e o verso 12 são versos super importantes, né? Porque eles são os 4 versos que resumem todo o ensinamento de Krishna no Bhagavad Gita. São os 4 versos fundamentais do Bhagavad Gita. Então, conhecer esses 4 versos, né, é conhecer o Bhagavad Gita, né? É conhecer o resumão do Bhagavad Gita, a raiz de todo o conhecimento do Bhagavad Gita. São esses 4 versos, né? Chamados Chatu Shloka, os Chatu Shloka, principais do Bhagavad Gita. Verso 10. Também outro verso, né, importante, né, o segundo verso daqui do Chatu Shloka. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pelo qual eles podem vir a mim.
Então, se você quer compreender o Bhagavad Gita, então você precisa estar devotado a Krishna. Se aí, quando Krishna vê que você está lendo o Bhagavad Gita, ou que você está tentando compreendê-lo de alguma maneira, aí Krishna ele vai revelar para você. Na realidade, o nosso estudo das Escrituras é um esforço que nós fazemos de tentar ver Krishna, de tentar compreender Krishna. Mas não é só com esse esforço que a gente vai poder compreender Krishna. É necessário que Krishna tenha Garuda está aqui. Ah, mas é Garuda, seu filho. Hare Krishna. Eu pensei que fosse meu filho, Garuda. Ele está aqui, seria ótimo. Ah, tá bom. É o Garudinha, seu filho. O meu já é o Garudão, né? Com 28 anos de idade. Né? Muito legal, muito legal. Então, vamos continuar. Então, Garudinha, Hare Krishna. Então, essa revelação de Krishna se dá quando Krishna vê devoção no nosso esforço. Não é que eu li o Gita e eu entendi a consciência de Krishna. Não. Muitas pessoas leem o Gita, mas como elas não têm devoção por Krishna, né, a sua leitura não leva elas à compreensão de Krishna. Eles vão ler, mesmo devotos, eles leem, mas se eles não leem com devoção, eles leem apenas na plataforma da erudição, apenas na plataforma do conhecimento empírico. Né? Aí, essa leitura, que não tem devoção por Krishna, né, não leva à compreensão de Krishna. Então, uma vez o Sr. Chaitanya, ele encontrou um brahmana analfabeto. Analfabeto significa que ele não sabe ler. Aí ele estava com o Bhagavad Gita na mão e ele estava chorando em cima do Bhagavad Gita. Né? Aí as pessoas ridicularizavam ele, né? Porque ele não sabia ler. Ele era um brahmana, filho de brahmana, mas não sabia ler. E as pessoas pensavam, ele deve estar chorando porque ele quer ler o Gita e não compreende, não pode ler, porque é analfabeto. Aí o Sr. Chaitanya, porque as pessoas perguntavam para ele, por que você está chorando? Ele dizia, eu estou chorando porque meu mestre espiritual pediu para eu ler o Gita e eu não sei ler. É um problema, né? Quando o mestre espiritual pede uma coisa que você não tem condição de fazer, né? Aí a única coisa que você pode fazer é chorar, né? Então o Brahma estava chorando. Aí o Sr. Chaitanya também fez essa mesma pergunta para o Brahma. Né? Aí a resposta do Brahmana, ele foi diferente. Não foi a mesma resposta que ele dava para todo mundo. Porque o Sr. Chaitanya, o Brahmana pôde perceber que a pergunta do Sr. Chaitanya não estava carregada de inveja. Né? Então, quando ele percebeu, quando ele sentiu a bondade na pergunta do Sr. Chaitanya, então ele respondeu para o Sr. Chaitanya, eu estou chorando porque eu vejo Krishna aqui nessa ilustração da capa do Gita e ele está aceitando embora ele seja a verdade absoluta, o poder místico supremo, o Deus Todo-Poderoso, ele está aceitando aqui a posição de servo de seu devoto ágil. Aqui no Gita, ele está sendo o cocheiro, aquele que guia a carruagem, que guia os cavalos,
e dirige a carruagem. Esse Deus, Krishna, embora ele seja tão opulento e poderoso, aceitou a posição de um servo subalterno de seu devoto. Aí, quando eu penso na magnificência, na magnitude de Krishna, por aceitar a posição de servo de seu devoto, eu começo a chorar. Aí o Sr. Chaitanya falou, você não precisa ler o Gita, porque você já tem toda a realização do Gita. Você já tem todo o conhecimento do Gita dentro de você. E você não precisa ler o Gita. Então, aqui nesse verso, Krishna diz que quando ele está satisfeito com a devoção imaculada de seu devoto, o amor de seu devoto, ele revela o coração. Né? Então, Tesham Satataduktanam Bhajanti Pritipuvakam Dadami Buddhyogantam Jenamam Payantite. Então, Dadami, que significa que Krishna dá. A palavra dá em sânscrito é parecido com a palavra em português dá. Dadami, eu dou. Dadame, me quer dizer eu. Né? Então, eu dou ao meu devoto. Né? Quando o devoto se ocupa em meu serviço devocional, a compreensão pela qual ele pode vir a mim. Jenamam upayantite, a compreensão pela qual ele vem a mim. Então, essa é um verso essencial do Gita. Esse verso é um verso essencial do Gita, que não se aprende o Gita simplesmente ouvindo sem devoção. Você tem que ouvir o Gita com devoção, com amor por Krishna. Aí sim, Krishna vai se revelar, né, para nós. Né? Aí, então, esse foi o verso 10. Então, eu li até o verso 10. Eu li o verso 6 até o verso 10. Mataji Praja. Você quer continuar, ler o verso 11, 12, 13 e dar suas explicações. Não sei como é que está o seu som aqui, né? Diga o que você gostaria, o que vai deixar você mais à vontade. Já, Prabhu. O senhor me ouve? Estou ouvindo perfeitamente. Pronto, beleza. Deixa eu ver aqui para outro lugar, ver se Garudinha não vem atrás. Só um minuto. Aí eu faço assim, eu leio e o senhor faz a sua interferência, certo? Mas se você quiser, tá dando ecozinho aqui para mim. Se você quiser, você pode fazer sua interferência também. Deixa eu ver aqui, pronto. Cheguei. Então vamos lá, o verso 11, não é isso? Vamos lá. Para lhe mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Pode fazer o comentário, Prabhu. Posso fazer? Por gentileza. Então eu vou fazer, Matashi. Então, a senhora desliga o microfone da senhora, isso, porque deu assim um eco, não sei por quê. Então, esse é outro verso importante. Tesham evanukam partam, aham agyanajam tamaha, nasayani atma bhavasto, gyana de pena bhavasta. Então, esse verso é muito importante. Ou seja, com esse conhecimento que Krishna nos revela, né? Então, ele mesmo, ele se manifesta na forma do conhecimento. E a escuridão que tem
em nossa visão, a escuridão que tem na visão do nosso coração, ela é destruída com esse conhecimento. A maioria das pessoas, elas encontram na identificação corpórea, na identificação material. Por mais que elas tenham conhecimento, elas não conseguem entender a diferença entre o corpo e a alma. Mesmo os devotos, se eles não são totalmente iluminados por Cristo, eles agem na plataforma do ego falso. E eles se identificam com o orgulho baseado em conceitos materiais, baseados em bom nascimento, baseado em riqueza, baseado em conhecimento, mesmo conhecimento. As pessoas ficam orgulhosas de terem conhecimento. Então, essas identificações materiais, elas podem ser grosseiras, podem estar bastante grosseiras mesmo, como a maioria, aí não são os devotos, são mais os cargos, que é voltada para a gratificação direta dos sentidos. As pessoas querem satisfazer os seus sentidos a qualquer custo, assim como uma pessoa que fuma maconha, que toma droga, ela quer fumar a qualquer preço, porque ela está viciada. Ou uma pessoa que bebe álcool, que a pessoa se vicia naquele prazer ilusório causado pela intoxicação de uma droga. Então, a pessoa quer satisfazer seu prazer a qualquer custo. Então, essas pessoas, elas são grosseiras, elas querem satisfazer sua língua, seus olhos, seu estômago, seus órgãos genitais, a qualquer preço. Essas são os materialistas grosseiros, né? Identificados com o corpo material. Mas existe ainda, aí já não é mais os carnes, eles são grosseiros mesmo. Eles querem os prazeres celestiais, desfrutar dos sentidos de uma forma bastante incisiva e intensa em planetas superiores. Mas agora, aqueles que buscam o prazer não tão grosseiro, eles já estão na plataforma, já superaram os sentidos, então eles já sabem que tem uma inteligência que controla esses sentidos. Então, o prazer deles agora é o prazer de ser autocontrolado, o prazer de estudar, o prazer de controlar a mente, focar a mente, ter a mente focada, o prazer de poder ter dentro da sua inteligência uma carga de conhecimento cada vez mais apurada, maior, cada vez maior, uma biblioteca interna dentro da inteligência vastíssima. Aí ele sente orgulho sobre isso e ele se põe na posição de pessoas que estão controladas pelo orgulho do conhecimento. Aí já é mais sutil. Aí os devotos estão nessa plataforma. Muitos devotos. Eles estão na plataforma que estão superiores ao gozo dos sentidos. Eles não comem carne, nem peixe, nem ovos, não se intoxicam, não jogam jogo de azar, né? Não praticam sexo ilícito, mas eles estão na plataforma de conhecimento, eles estão na escuridão do conhecimento. Incrível, né? Porque só a luz brilhante do conhecimento de Cristo é que ilumina. Você pode ter muito conhecimento e continuar na escuridão, porque
só a luz brilhante do conhecimento de Krishna que vai revelar aquele conhecimento que é desprovido de orgulho, que é desprovido de vaidade, que o torna uma pessoa amistosa, que o torna uma pessoa bem-querente das outras pessoas, que o faz lhe tornar empático com o sofrimento dos outros. Titikshaya Karunaya, que o único sofrimento do devoto é ver que as pessoas estão sofrendo. Então, esse conhecimento é o conhecimento espiritual dado por Krishna, que é diferente do conhecimento material, do conhecimento livresco. Mesmo o conhecimento livresco das escrituras, ele é material, porque ele envaidece você e identifica você com o seu corpo sutil, com a sua inteligência, com sua mente. Você pode até estar livre de gratificação dos sentidos, mas você está preso a uma inteligência material e você está desfrutando, querendo desfrutar materialmente da sua inteligência e da sua mente. Mas aí Krishna fala que eu, com o conhecimento, né, com a luz brilhante do conhecimento, ilumino realmente essa plataforma escura da mente e da inteligência, que é chamada ego falso. Então, Krishna corta com a espada do conhecimento os nós apertados do ego falso, tanto grosseiro quanto sutil. Né? Então, esse aí é um verso-chave do Bhagavad Gita. Né? Tesham evanukapartam aham magyanajam tamaha nashayami atmabhavasto gyana de pena bhavasta. Gyana de pena, gyana é conhecimento. E dipa é luz. Então, gyana de pena é com a lamparina do conhecimento. Né? Então, a escuridão, ela só domina quando não há luz. Não pode haver escuridão no lugar onde tem luz. Imediatamente, quando Krishna ilumina você, quando Krishna nos ilumina, então não existe mais escuridão. Jai Mataji, a senhora pode ler mais um verso? Vamos lá, 12 ao 13 agora. Param Brahma Param, Arjuna Uvacha, Param Brahma Param, Dhamma Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham Sarvatam, Divyam Adidevam Ajam Vibhum, Ahustuam Risayaha Sarve Devasir Naradas Tata, Asito Devalo Vyasaha Svayam Jaiva Bravissime. Arjuna disse, tradução. Arjuna disse, você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você, e você mesmo está agora declarando-a para mim. Então, aí, agora terminou aqueles versos, né? Os 4 versos importantes do Gita, e agora Arjuna, ele agora confirma as palavras de Krishna. Né? Nesses versos daqui, ele vai confirmar as palavras de Krishna. Então, Arjuna diz, és a suprema personalidade de Deus, a morada última. Isso é um ponto fundamental. Né? Que a criação que Krishna, anteriormente ele tinha falado que num dia de Brahma, os seres vivos são criados, né?
e na noite de Brahma, eles são aniquilados. Então, durante os seres vivos têm início a partir do corpo de Krishna, né? Garbhodakashayi Vishnu, Karana Dokashayi Vishnu, ele lança as entidades vivas na energia material. Quando ocorre o dia de Brahma, quando ocorre a noite de Brahma, aí as entidades vivas voltam para Karana Dokashayi Vishnu. E aí, quando vem um outro dia de Brahma, novamente eles são lançados dentro da natureza material. Então, aqui, Arjuna, ele reconhece isso, dizendo que Krishna é a morada última, porque nós viemos de Krishna, fazemos muitas coisas durante um dia de Brahma, né? Temos muitos nascimentos, corpos materiais, depois a gente volta para Krishna. Então, Krishna é a morada última. É como um chefe de família, ele sai da sua casa, ele trabalha o dia inteiro, mas depois ele volta para casa, porque a casa é a sua morada. Então, a nossa morada última é Krishna. E Krishna faz essa criação cíclica dessa maneira, de forma que nós possamos ter a oportunidade de nos purificar durante o dia, mas se a gente não terminou o nosso ciclo nessa de vida espiritual, aí a gente volta para casa para descansar no corpo do Senhor Supremo. Então, na nossa morada, voltamos para ele. Aí, quando vem um outro dia de Brahma, aí Krishna dá outra oportunidade para que as entidades vivas possam novamente executar atividades, né? Então, a morada última, o mais puro. Então, Krishna, ele é contaminado pela ilusão, jamais ele esquece de si mesmo, jamais ele fica enebriado, intoxicado, como nós, pela energia material. Nós estamos no estado de sono, onírico, né? Tem um deus grego que é Orfeu, estamos no braço de Orfeu, que é o deus do sono, né? Então, Maia não é descrita assim como Orfeu, mas é descrito como uma bruxa, né? A bruxa Maia. Nós estamos no colo da bruxa Maia, né? No colo da bruxa Maia. Então, mas Krishna jamais ele se entrega ao colo da bruxa Maia, porque a bruxa Maia não é capaz de cobrir Krishna, porque Krishna é muito grande, mas ela é capaz de cobrir as entidades vivas, que são muito pequenas. Aí elas encobrem nosso verdadeiro conhecimento, a nossa verdadeira existência, e nós ficamos nessa matrix, né? Aí iludido aqui, nessas máquinas materiais, né? Que identificamos como sendo nós mesmos, né? Esses corpos materiais, né? Então, aqui, Krishna é mais puro por isso, por ele não, nenhum momento ele fica com sua visão espiritual suja, empoeirada, né? Então, nosso coração está empoeirado. Nós temos que nos aproximar de Krishna através do seu santo nome, cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para tirar essa poeira. Mas no coração de Krishna não tem poeira. Ele consegue sempre se ver a si mesmo, perfeitamente. Ele é o mais puro. A verdade absoluta. Então, nesse mundo, toda verdade é relativa, né? Se você fala assim, esse telefone, um telefone, tudo bem, ele só é telefone porque a gente chama ele de telefone. Porque antes de nós, alguém criou esse nome, telefone, para esse aparelho. E esse aparelho foi criado por uma pessoa que entendeu como se propaga as informações
através de sinais elétricos, através de sinais eletromagnéticos. Assim, sempre vai ter uma verdade, que era simplesmente telefone, ela é relativa a outras verdades. Então, qualquer coisa no mundo que você pensar, vai ter uma outra verdade que é fundamento dela. Fundamento. E quando você descobre o fundamento daquela verdade, aí você descobre que esse fundamento tem outro fundamento. Então, e esse outro fundamento também tem um outro fundamento. Isso aí vai com qualquer coisa. Agora, o fundamento de tudo é uma verdade que é tipo um axioma da matemática, que não pode ser discutida, nem buscar. Cristian Caruna está entrando. Então, um fundamento da matemática que você não tem que buscar como aquela verdade seja verdade. Você tem que simplesmente aceitar. Porque se você não aceita aquele fundamento, todo o conhecimento que vem a partir daquele axioma é falho. Você não vai poder entendê-lo. Você só vai poder entender através dessa verdade última. Então, essa verdade última de tudo é Krishna. É Krishna. Krishna é o fundamento. Então, Krishna é a verdade absoluta, a verdade inquestionável, a verdade que não é relativa a nenhuma outra verdade. Né? Nenhuma outra verdade. Então, essa verdade, ela é Krishna. Né? Aí alguém poderia dizer, será que um axioma da matemática, ele é Krishna? Ele é Krishna? Não, porque o axioma da matemática, ele não é ilimitado. Ele se restringe apenas a uma teoria, né? Uma teoria que você tenta explicar. Mas Krishna, ela é a verdade ilimitada, que explica tudo em todas as direções e em todos os sentidos. Explica tudo. Então, essa é a verdade absoluta. Essa é a verdade absoluta. Então, aqui, Ashna reconhece que todas as explicações, que todas as verdades, elas culminam unicamente em Krishna. Culminam unicamente em Krishna. És a pessoa original. Então, existem a diferença, né, no mundo material entre duas pessoas, né? Entre dois conhecimentos de Deus, aliás. Entende? Um conhecimento é que Deus é impessoal e ele não tem personalidade. E o outro conhecimento é que Deus é uma pessoa e é a pessoa original. Então, Ashna, no entendimento dele do Gita, é que Krishna é a pessoa original. Né? Ou seja, a pessoa que tem a personalidade da qual todas as personalidades derivam dela. Né? Então, Krishna é a pessoa original. Aí continua, né? Eterna. Tá? E essa pessoa original, ela não está sujeita ao tempo. Só quem pode estar livre do tempo é aquele que é eterno. O eterno está além do tempo. Aí por isso que o tempo não pode atuar sobre ele. Como é que o tempo atua? Passado, aquilo que já foi. Presente, aquilo que está sendo vivido agora. E futuro, aquilo que vai acontecer. Essas são as três fases do tempo. Agora, se você é eterno, não existe para você nem passado, nem presente,
nem futuro. Todas as coisas existem simplesmente porque existem, sem nenhuma influência do tempo. Né? Então, aqui, Ashna reconhece que Krishna é transcendental ao tempo, chamando ele de eterno, né? E transcendental. Transcendental Ashna está falando em relação ao mundo material. E Krishna não pertence a esse mundo formatado pelos 3 modos da natureza: paixão, bondade e ignorância. Krishna está além desse mundo material. Então, é por isso que qualquer um que esteja além do mundo material, que não esteja dominado pela energia material, que não esteja aqui aprisionado por Maya, ele é transcendental. E Krishna, ele é transcendental. E em nenhum modo Krishna se deixa dominar pela influência material. O não nascido, porque todos nós nascemos, mas só tem um que não nasceu, que é Krishna. Krishna não tem pai nem mãe materiais, ele é não nascido. Alguém pode dizer, mas ele não é o filho de Yashoda, não é o filho de Devaki, mas Krishna não nasceu a partir de Devaki e Yashoda, ele se manifestou, ele já era nascido, Krishna já existia no mundo espiritual, no mundo transcendental, ele era transcendental, agora vem a este planeta para cumprir certa missão de proteger os devotos. Aí, nesse planeta, ele parece ser um ser humano comum, então ele é conhecido como Nanda Maharaj, filho de Nanda, Devaki Nanda, o querido de mãe Devaki, filho de Devaki, né? Yashoda Nanda, filho de Yashoda. Então, essas designações, né, são passatempos, ou lila, ou jogos que Krishna desempenha nesse mundo material. Né? Mas ele é, em essência, ele é não nascido, ele não tem origem. O maior, então, Krishna, ele na sua forma de Karanodakasha e Vishnu, né, dos seus poros saem universos. Então, imagina o tamanho de Krishna. Se do poro de Krishna sai um universo, então imagine o tamanho de Krishna. Né? Então, Krishna é o maior de todos. Ninguém pode ser maior que Krishna. Ele é o Deus Supremo. Né? Então, todos os semideuses, e outro, Brahma, e qualquer outra criatura, se mesmo Brahma nasceu do umbigo de Karbodakasha e Vishnu, mesmo Brahma, que é o criador de todo o universo, que dirá os outros, que são filhos de Brahma. Né? Então, ninguém é maior que Krishna. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a ti. Então, aqui essa citação é importante. Por quê? Porque que alguém podia dizer, peraí, Arjuna era amigo de Krishna, então ele estava lá bajulando o seu amigo, né? Mas Arjuna, ele se refere aos grandes sábios, aos grandes pensadores, né? A Vyasa, o compilador dos Vedas, a Narada, o Devashi, o Deus entre os deuses, né? Entre os sábios, o Deus entre os sábios, Devashi Narada, né? Asita, Devala, esses são os principais filósofos e pensadores aceitos como autoridade pelo pensamento védico, né? Na cultura védica. Então, Ajna diz que não é só eu que digo isso, mas isso é aceito unanimemente por grandes personalidades. E diz, agora tu mesmo a declaras para mim. Isso é importantíssimo. Krishna precisa vir para declarar. Ele precisa vir e declarar. Porque se outras pessoas
declararem, ainda assim vai ficar duvidoso. Mas o próprio Krishna, ele se declara como essa pessoa suprema e transcendental. Jai Hare Krishna. Então, Krishna Karuna, você está com o Bhagavad Gita aí? Você quer fazer a leitura do verso 14, 15 e 16? Para a gente encerrar esse nosso diário? Então, eu vou abrir aqui no áudio, porque não vou abrir no... porque eu não estou com o Bhagavad Gita aqui. Eu vou abrir... quais são os versos? É o verso 14, 15 e 16. De qual capítulo? Do capítulo 10. A opulência do absoluto. Com significado ou só os versos? Só os versos. E a gente já são 9h25, né? A gente vai ler esses versos e vamos... Capítulo 10, 14, 15 e 16. Eu estou abrindo aqui, só um minutinho. Pronto, já encontrei. Então, dando continuação aqui, Bhagavad Gita 10, verso 14. Sarva etarita manye yamam vadasi keshava nahite bhagavan vyaktim vidurdeva nadanavaha. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender sua personalidade. Verso 15. Swayam evatmanatmanam vetatvam purushottama bhutadhavana bhutesha devadeva jagatpate. Na verdade, só você mesmo se conhece através da sua potência interna. Ó Pessoa Suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo. XVI. Vaktum arhasya aseshena divyahi atma vibhutayaha jadi vibhukti lokam imastvam vyapya pistasi. Por favor, descreva-me suas opulências divinas com as quais você penetra todos esses mundos. Então, só para não deixar de comentar alguma coisa, um pouco mais na frente, depois que Arjuna faz essas perguntas, aí Krishna, antes de respondê-las, ele fala uma coisa que é um consolo para nós que temos pouco tempo, pouca memória para entender. Krishna fala para Arjuna: mas para que todo esse conhecimento, se com um pequeno fragmento de mim eu penetro todo esse universo? Que às vezes o devoto fica frustrado porque não consegue entender muita coisa, não tem tempo para estudar. Mas se a atenção é focada, se o foco da consciência é Krishna, de alguma maneira ele vai receber o conhecimento necessário para compreender Krishna. Ele mesmo diz: um pequeno fragmento de mim, eu penetro todo esse universo. O que você quer saber mais? Como quem diz assim, né? Para que tantas indagações? Se você vindo a mim, não significa que a gente não deva pesquisar nem estudar. Eu só fiz essa observação porque também é um estímulo
para aquela pessoa que realmente quer ter consciente de Krishna, quer se tornar consciente de Krishna. Então, antes mesmo da gente, como uma pessoa que está namorando alguém, ou que vai começar um relacionamento profissional, ou qualquer coisa assim, que ela não tinha antes, a primeira coisa que ela tem que ter é conhecer a outra pessoa. Depois ela vai saber o que a outra pessoa faz, mas primeiro ela vai conhecer a pessoa. Então, de todo o conhecimento, pelo que Srila Prabhupada fala nesse significado, o conhecimento, essa avidez, esse desejo de conhecer Krishna, mesmo sem saber muito bem como, né? Mas esse desejo, essa ânsia, como será Krishna, né? Ai, Senhor, não sou capaz de te entender. Tinha um devoto, inclusive, analfabeto, né? Que o Senhor Chaitanya passava por ele assim para observar, ele virando as folhas dos livros. Ele virava as folhas e chorava, chorava, chorava. E todo mundo sabia que ele não conseguia ler. Aí o Senhor Chaitanya perguntou: por que você está chorando se você não consegue ler? Ele disse: foi a ordem do meu mestre espiritual. Então, eu estou cumprindo a ordem. Ele não considerou se ele sabia ler, se ele não sabia. Ele considerou a ordem do mestre espiritual. Então, existem muitos caminhos para se obter conhecimento. Um deles, com certeza, é o desejo intenso. É aquela avidez, aquela coisa que deixa você sem dormir, que tira o seu sono, né? Aquela coisa que tira o seu sono. Muitas vezes tanta coisa tira o sono da gente, né? O Vanusa sabe, né? A criança tira o sono, né? Uma pessoa ríspida tira o seu sono. Então, se a gente vai perder o sono, que a gente perca o sono por uma boa causa. Como será a pessoa original? Como ela deve ser? Como? Eu já ouvi tanto, mas aqui dentro de mim mesmo, como é que eu recebo essas informações? Esse é um projeto que Harichakra faz todo dia, não só ele, mas mundo afora, né? As aulas online, as leituras online. Mas a gente tem que se perguntar o quanto isso está reverberando, quanto é que isso está ecoando dentro da gente. Porque não pode ser uma coisa dos olhos para fora, nem da mente para fora. Tem que ser para dentro. Como é que isso está mudando realmente a minha consciência? Então eu queria fazer só esse comentário, que se a gente desenvolve essa avidez, esse desejo intenso, isso já é metade do caminho andado. Obrigada pela atenção, paciência aí, Harichakra. Obrigada aí pela oportunidade. Uma boa noite. Hare Krishna, obrigado, Krishna Karuna. Foi um bom resumo de tudo que já foi falado, né? Até o passatempo do Brahmana, né? Que a gente tinha contado anteriormente. Você trouxe aqui de volta, né? Foi muito interessante. E é isso mesmo, né? Suas palavras são a conclusão dessa sequência de versos faladas por Krishna e depois por Arjuna, né? Então é isso mesmo. O conhecimento dado por Krishna, ele ilumina nosso coração. Então não é só o conhecimento, é o conhecimento dado por Krishna. Você tem que ter uma realização desse conhecimento. Jai Hare Krishna. Então, nossa boa noite e nossos agradecimentos a todos que, por acaso, vão assistir esse áudio, né? E também nossos agradecimentos a todos que estão aqui presentes, assistindo esse áudio, né? Presente assim, ao vivo, né? Estão ao vivo assistindo esse áudio e assistindo assim, essas imagens também, né? Esse vídeo. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos encerrar agora a gravação e encerrar a nossa aula aqui, ok? Então, vou interromper aqui a gravação. Jai Hare Krishna.